Ok, então. Então, mais uma vez aqui, sejam bem-vindos. Já oramos aí pelo nosso tempo, pela nossa IBD de hoje, tá? E a gente vamos continuar estudando aí essa apostila, tá? Perguntas importantes 1, já temos aí respondido aí várias perguntas dessa apostila, tá? Então, só para lembrar, nós já temos estudado aí pelo menos 5 perguntas dessa apostila. Então, a primeira pergunta: todos os cristãos têm o Espírito Santo? Estudamos esse assunto sobre o Espírito Santo. Vimos que aquele que verdadeiramente se converte é batizado com o Espírito Santo, né? O Espírito Santo passa a habitar para sempre na sua vida. A segunda pergunta: o que eu devo fazer para experimentar a plenitude do Espírito Santo? O que depois que o Espírito Santo passa a habitar na minha vida, o que eu tenho que fazer agora para ser cheio, né, do Espírito, para andar pelo Espírito? Então, nós falamos nessa segunda pergunta. E aí nós entramos nesses 3 assuntos bem polêmicos em relação ao Espírito Santo. Então, falamos aqui sobre a questão do dom de línguas. A pergunta: o dom de línguas é para hoje? Deve ser praticado, né? Então, você lembra aí que nós gastamos aí um bom tempo falando sobre esse assunto, pelo menos 6 aulas aí nós temos aí sobre esse assunto de dom de línguas dentro da visão da linha que nós cremos, tá? Falamos também sobre revelações, que é outro tema bem polêmico e bem atual aí em relação a isso. Há revelações hoje, Deus está falando hoje, como Ele falou com os apóstolos para nós hoje, né? Há nova informação, então falamos muito sobre isso também. E aí, meus irmãos, na última aula que nós tivemos, nós iniciamos esse assunto aqui também sobre milagres, tá? Na realidade, são duas perguntas que tem aqui, e eu falei que nós íamos dividir essa pergunta em 2 aulas. Então, já temos a primeira aula que nós falamos. Então, nós iniciamos essa pergunta aqui, a 5ª pergunta dessa apostila, que é: Deus faz milagres hoje? Nós já estudamos sobre isso na última aula, tá? Então, se você não assistiu, pode me pedir o vídeo da aula que nós já falamos sobre esse assunto, tá? Então, como eu disse, a gente vai dividir essa pergunta, porque tem a outra pergunta aqui, que é a questão de curas. Nós vamos falar hoje sobre essa questão de curas, tá? Deus cura hoje, ok? Então, esse é o assunto da nossa aula para essa manhã aqui, tá bom? Então, relembrando aí alguns conceitos da teologia, tá? E mesmo que você não goste, não aceite a questão da teologia, mas não tem jeito. Se você faz parte de um grupo religioso, você faz parte de uma igreja, de uma denominação, seja qual for o que você tiver aí inserido, você vai se encaixar, você vai, mesmo que você não saiba, mas você vai seguir um dos, que a gente fala, um dos sistemas teológicos que há por aí, tá? Então, é claro que isso ajuda na nossa interpretação. Há muita má interpretação das Escrituras. Hoje tem muita maluquice aí acontecendo.
tanto de um lado quanto do outro, né? Mas a gente precisa entender aí esses sistemas. Isso ajuda a gente na nossa interpretação e ajuda a gente a definir o que nós somos, o que nós cremos, a maneira que nós cremos, a maneira que a nossa igreja, a Igreja dos Irmãos, crê, e entendermos também quem pensa diferente de nós, né? Quem pensa diferente de nós e não crê da mesma maneira que nós cremos. Então, esses assuntos, eles são bem assim, polêmicos, são bem sensíveis também, muita discussão, muita briga, né? E realmente a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Mas assim, pensando nas denominações hoje, nas igrejas hoje, nos grupos religiosos, basicamente, na teologia tem vários sistemas teológicos aí de interpretação das escrituras, tá? Então, eu tenho batido na tecla, até porque é o tema do nosso estudo aqui, desses assuntos, que a gente precisa entender, tá? Então, a primeira linha de interpretação que a gente precisa saber para entender quem nós somos e a partir daí nós buscarmos a interpretação. Então, tem duas linhas os chamados dispensacionalistas e os aliancistas. Claro que tem outros sistemas aí, mas esses são os principais aí, por causa das igrejas que estão próximas de nós, né? Então, os dispensacionalistas, entre outras coisas, ele crê basicamente o seguinte, que em se tratando de Israel e a igreja, então, para os dispensacionalistas, Israel é um povo diferente, distinto da igreja. A igreja é a igreja e Israel é Israel, tá? Então, o povo de Deus no Antigo Testamento começou com Israel, tá? E aí nós temos a igreja no Novo Testamento. Detalhe, Deus não rejeitou Israel. Deus ainda vai tratar com Israel no futuro, tá? Então, esses são os dispensacionalistas. O outro, quem não é dispensacionalista, é aliancista. Então, o aliancista é exatamente o contrário. Então, o aliancista, ele crê que a igreja hoje é o novo Israel. Israel rejeitou o seu Messias e aí a igreja entrou. E basicamente tudo que era para Israel passou para a igreja e a igreja que vai daqui para frente e não tem mais Israel para o futuro. Esses são os aliancistas. Por que isso é importante? Porque da maneira como você vai interpretar as escrituras e esses assuntos também, não tanto esses assuntos, tá? Em relação a isso, mas vai influenciar na sua interpretação. Então, dispensacionalista e aliancista. Nós, da Igreja dos Irmãos e alguns outros grupos, somos dispensacionalistas. Para nós, a igreja, Israel é Israel, né? E o fato de que Deus não se revelou completamente nas Escrituras, mas ele foi gradativamente se revelando por épocas, tá? E aí tem a questão das 7 épocas, aí que eu não lembro se eu já falei para vocês as épocas, né? Mas aí durante a aula a gente vai relembrar. E aí a outra divisão que você tem que lembrar são os chamados continuistas e os cessacionistas. Isso tem a ver com o Espírito Santo, principalmente com a questão dos dons espirituais. Então, em relação aos dons espirituais, há a questão dos continuistas e os cessacionistas, de cessar. Tá? Os continuistas, eles creem que todos os dons mencionados na Bíblia, principalmente no livro de Atos, dom de cura, dom de línguas, dom de revelação, continuam para hoje. Tá?
Então, esses são os continuistas, por isso que creem em revelação, creem em curas milagrosas, espetaculares, ressurreição de mortos e todos aqueles milagres que a gente encontra no livro de Atos continuam para hoje. Esses são os continuistas, tá? Os cessacionistas creem que esses dons, não todos os dons, mas os chamados dons de sinais, como o dom de línguas, revelação, curas milagrosas, milagres espetaculares, esses dons, eles ficaram restritos à era apostólica, tá? Eles existiram, tiveram um propósito, mas eles cessaram. Esses dons de sinais, os chamados dons de edificação, que são os dons para edificar a igreja, continuam para hoje. Então, esses são os cessacionistas, tá? Então, nós, da Igreja dos Irmãos, somos cessacionistas. Cremos que esses dons existiram, mas que ficaram restritos à era apostólica, tá? Esses dons espetaculares aí, ok? E nós falamos muito sobre isso quando nós estudamos aí sobre esses assuntos, tá? Então, as igrejas hoje, toda denominação ou ela é uma coisa ou outra, tá? Agora, assim, por exemplo, os nossos irmãos pentecostais da Igreja Assembleia de Deus, Igreja Quadrangular, as igrejas chamadas neopentecostais, Universal, Mundial, Internacional da Graça, e basicamente esses ministérios que existem, eles, em relação ao Espírito Santo, aos dons, eles são continuistas. Eles creem que esses dons para hoje, tá? São chamados continuistas. As igreja dos Irmãos, Igreja Batista, algumas outras igrejas, a Igreja Presbiteriana, por exemplo, são cessacionistas. Creem que esses dons ficaram restritos à era apostólica, tá? Em relação a aliancista e dispensacionalista, aí tem a divisão das igrejas também. Então preste atenção. Por exemplo, a igreja presbiteriana, que é uma boa igreja, que tem uma boa doutrina, é uma igreja que ela é cessacionista, como a Igreja dos Irmãos, mas é uma igreja aliancista. Então, o que nos diferencia dos presbiterianos é a questão de que eles são aliancistas e nós somos dispensacionalistas, mas eles creem em relação ao Espírito Santo, eles vão interpretar da mesma maneira, porque eles são cessacionistas, entendeu? Por exemplo, algumas Assembleias de Deus, eles são continuistas, tá? Mas muitas delas são dispensacionalistas. Creem no arrebatamento, em assuntos escatológicos, creem da maneira como nós. Então, há essa mistura aí em relação a isso, tá? Isso é bom entender, irmãos, para a gente poder... Estamos aqui, não é uma pregação, mas é aula de EBD. Então, na EBD, pelo menos eu entendo que a gente vem para estudar essas coisas aí, tá? E aí encaixar na sua mente, tá? Então, é assim que funciona, meus queridos. Não há, você pode dizer que não crê, que não aceita, que tudo é assim, mas não, querido. Se você vai em algum grupo, alguma igreja, então você, sabendo disso, ajuda bastante. Por exemplo, eu posso ir numa Assembleia de Deus, tranquilo, assistir um culto, e eu já sei o que eles vão pregar, eu já sei a maneira que eles vão pregar, e aí vai dar... de mim, né? Não estou dizendo para você ir para a Assembleia de Deus nem nada, tá? Mas a gente fica mais em paz com essas coisas quando a gente sabe disso. E é claro que tem grupos que não sabem nada disso e faz uma misturada tudo, uma hora é isso, uma hora é aquilo, e é uma confusão, e aí que é o problema, tá? Irmãos, alguma pergunta, algum comentário em relação a isso que você quer fazer? Porque, veja bem, hoje vai ser a nossa última aula sobre esses assuntos, e eu sei que eu repeti várias vezes essa questão aí, e aí as próximas perguntas vão ser outros assuntos e talvez a gente não fale, mas se há alguma dúvida em relação a isso que você queira fazer... Ricardo, bom dia. Bom dia.
Eu queria saber assim, onde é que os... Porque a gente tem que ter uma base, né? Todos nós temos que ter uma base naquilo que a gente crê, né? E onde é que os aliancistas se baseiam, assim? Tem, um, tem uma ideia aí de onde Ah, sim, com certeza. Eles qual é a vão passagem lá. bíblica? Qual é a Ah, passagem tem bíblica? várias Não tem passagens. aí uma aí? Não, aí a gente tinha que estudar sobre realmente aliancismo e dispensacionalismo, mas eles vão ter a base deles, assim como nós, Não. dispensacionalistas, temos a Pois é, base porque também. tem que ver lá, né? Por causa do contexto, né? Aí tem que estudar realmente com ele. Mas, por exemplo, se você for estudar algum assunto sobre Espírito Santo, sobre dons espirituais, com os presbiterianos, você vai ver que ele vai estudar da mesma maneira que nós estudamos, porque eles são cessacionistas. Mas se você for estudar algum assunto, por exemplo, de escatologia com os presbiterianos, em relação a Israel, você vai ver que vai ser diferente do que a gente ensina, porque eles são aliancistas. Por exemplo, não creem no arrebatamento da igreja, não creem no milênio literal, aí vai ser diferente, mas eles vão ter a base deles lá. Aquele Tá? verso de Gálatas 6,16, que fala do Israel de Deus lá. Paulo se refere à Esse igreja ou a Israel? é um clássico, esse é um verso clássico deles, né? Em relação a isso. Eles têm uma interpretação que eles vão dizer, olha, tá aí, a igreja é o Israel de Deus. Aliás, eu estudei no seminário batista e não era mais seminário, era faculdade, né? Quando era seminário era só batista mesmo, mas quando virou faculdade aí teve que aceitar todo mundo e foi uma confusão. Mas o reitor ele tinha isso, né? Ele dizia, a gente ia para a reunião, aí ele mandava todo mundo gritar, não sei o que, e o Israel de Deus diz, aí todo mundo falava, amém. Só que ele dizia Israel de Deus é porque ele era aliancista, mas muitos pastores batistas são dispensacionalistas. E aí ficava uma confusão na cabeça do povo, né? Mas é isso. Mas, assim, cada sistema desse vai ter o seu argumento. Por exemplo, qual é o versículo que os continuistas, que está assim na ponta da língua dos continuistas? O que é o continuista? Crê que os dons de sinais, todos os dons são para a nossa época. Qual é o versículo que está na ponta da língua deles, que eles citam? É Hebreus 13, 8. Deus é o mesmo ontem, hoje, Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre, né? Então eles falam, olha, tá aí, então é o mesmo Jesus, é o mesmo ontem, hoje e para sempre, é o mesmo que fez aqueles milagres, é o mesmo que faz hoje, então eles já citam esses versículos. Então, assim, meus irmãos, cada grupo, cada denominação vai ter a sua linha de interpretação. Aí você me pergunta, quem está certo, quem não está certo e tudo mais. Olha, você tem que ter um lado para você seguir. É por isso que tem muito crente que fica pulando de igreja aqui, ali, e não sabe, porque ele não sabe nem o que ele crê. A Bíblia diz que cada um tem que... Como é aquele versículo que fala? Cada um tenha opinião bem definida na mente. Como é que diz aquele versículo, Benedito? Tem esse versículo que fala? Isso, Então, tem. Eu não lembro onde é, mas cada um tem a opinião bem definida lá, né? opinião bem definida. É Bem isso definida. mesmo, opinião bem definida. Então, se você crê dessa maneira, fique no grupo, na igreja que você está, né? Se você começa a crer que Deus pode falar em sonhos hoje, então você não é desse grupo, você é do outro grupo, então procura outro grupo. Aliás, eu ouvi porque assim, durante a semana eu gosto de ficar ouvindo sobre essas coisas. Tem muita coisa boa no YouTube, tem muita porcaria no YouTube, né? Mas tem muita coisa boa. Por exemplo, a Igreja Assembleia de Deus, que é continuista, eles estão fazendo também a IBD deles agora online, né? Por causa da pandemia. Então, os pastores da Assembleia de Deus, eles estão dando aula sobre esses assuntos.
E a lição 10, eu estou fazendo EBD com eles também. A lição 10 dele é interessante. O tema, olha qual é o tema da nossa aula hoje. Deus cura hoje. Tá vendo essa interrogação? É uma pergunta, né? Deus cura hoje. Esse é o tema da nossa aula de hoje. Deus cura hoje. O tema da lição 10 deles, da revista da CPAD, que é a editora deles, CPAD, Casa Publicadoras da Assembleia de Deus, é só até aqui, ó. O tema lá é Deus cura hoje, ou seja, eles estão afirmando. Então, só o tema já dá a ver, são continuistas. E aí você ouve a aula e a aula vai ser da maneira que eles creem, que Deus está curando espetacularmente. Agora, calma que a gente vai estudar isso hoje, da mesma maneira, hoje, como ele fez no passado. E olha, Ricardo, eu vou falar... Oi. Mas a Igreja dos Irmãos tem uma, como o Bené falou, né? Perguntou se é outra denominação, outro grupo de igreja, vamos dizer assim, tem os princípios básicos, né, deles. Mas a nossa igreja tem um estudo onde tem essa explicação sobre o fato de ser cessacionista, dispensacionalista, tem uma explicação onde tem também os versículos de referência. Pois é, a Igreja dos Irmãos, ela funciona assim. Os pastores, o corpo ministerial, que são os pastores da Igreja dos Irmãos, eles estudaram nos seminários da Igreja dos Irmãos, né? Então, nesses seminários, foi passado para os pastores sobre esses assuntos, tá? Sobre esses assuntos. Então, na realidade, por exemplo, essa questão de cessacionismo, continuismo que eu estou falando para você, você só está ouvindo isso aqui agora, na verdade. Eu sei que muitos de vocês nunca ouviram disso, mas vocês ouvindo mensagem, pregações, vocês sabem. Vocês só não sabiam a questão da teologia, porque essa coisa ficou muito restrita aos seminários. Então, qual era a ideia? Passa para os pastores e os pastores passam para as suas igrejas a maneira. A única questão que eu sempre vi na Igreja dos Irmãos é que isso sempre foi passado de púlpito. Por exemplo, o pastor, ele sabe que ele é cessacionista. Então, quando ele vai pregar sobre esse tema, ele vai pregar da maneira cessacionista, mas ele não explicou por que ele está pregando dessa maneira. Não sei se você está entendendo. A gente não tem realmente... a gente tem a nossa... Era chamada declaração de fé, a gente tem a nossa declaração de fé, que hoje é o chamado documento de Cáris, da Aliança Cáris, mas está lá tudo que nós cremos, tá? Mas assim, não sei se é isso que você está perguntando, se tem uma coisa, a gente crê assim, preto no branco, só a nossa declaração de fé que não tem esses Mas está acompanhado com versículo bíblico, né? Sim, está tudo acompanhado com versículo bíblico. E claro que os versículos bíblicos, eles são da linha cessacionista e dispensacionalista, entendeu? Qual é a ideia do ITG, dos seminários, né? Aí é que lá você vai ter esse contato. Eu digo para vocês aqui, eu estou dando uma aula como se eu fosse dar lá no ITG, para vocês de nível de EBD aqui, entendeu? Porque eu acho importante. Então, se eu falo para vocês hoje, que eu estou ensinando para vocês, que a gente é cessacionista, e à noite o Bernardo for pregar sobre esses assuntos, ele não vai precisar falar, olha, a gente é cessacionista, por isso que eu estou falando isso. Não, você já vai vir com a base. Eu sempre pensei assim, que a EBD tem que dar a base dessas coisas e nas pregações a aplicação para nós, tá? Mas é importante saber. Agora, é claro que você não vai também... Aí já entra a questão da soberba, né? Você começa a falar dessas coisas. Não, você tem que ter esse cuidado aí. Mas o que eu ia dizer é que eu estava assistindo a EBD, e olha, eu vou falar uma coisa para vocês, meus irmãos. Pelo menos eu sou assim. Eu assisto muito vídeo. Eu não perco tempo com as pregações deles, tá? Porque eu sei que a maneira que eles vão pregar. Quando eu quero
ir lá com eles, né, eu vou nos camaradas professores e teólogos deles, né? Por exemplo, eu estava nessa EBD e os caras lá da Assembleia de Deus, eles eram fera, né? Teólogos mesmo dando aula. E você reclama que eu fico pegando no pé dos nossos irmãos pentecostais, mas eu fiquei lá ouvindo a aula deles, olha, eles só faltaram me pegar lá, né? Porque o cara sabia, disse, a gente é continuista e tem os cessacionistas. E os cessacionistas crê nisso e e pegaram pesado mesmo com o nosso lado, né? Então é assim, não importa. O lado que você tiver vai ser ensinado daquela maneira lá, tá? E aí, claro, não estou entrando na questão se eles são salvos ou não, se às vezes questão se a gente quer ser salvo, se a gente não é salvo, nada disso. São questões de interpretação, tá? Por exemplo, eu não ficaria numa igreja continuista, mesmo sabendo a maneira que eles creem. Não me sentiria bem em relação a isso, né? Oi, quem ia falar? Eu só falar pro Jordano é que essa questão aí dessas linhas aí, os pastores e o corpo ministerial, eles preparam o exame do candidato dentro dessas linhas aí, né? Exatamente. Ver se o candidato realmente está entendendo, compreendendo, para saber aí realmente que ele realmente crê, né? Se está dentro dessa questão da doutrinária da igreja. Então, são todas essas matérias, realmente, ele tem que estar entendendo para responder suas perguntas, né? Exatamente. Então, olha, vocês aqui da IBD já podiam fazer exame do corpo ministerial, já estão aí. Viu, Ricardo, pastor Bernardo, Jordano, foi por isso que eu perguntei, né, onde é que esse baseia, porque é aquele nosso ditado, né, eu acho que a mesma pergunta do Jordano é a minha, porque é aquele nosso ditado popular, né, matar a cobra, mas tem que mostrar o pau, como diz a história lá, né, porque a gente, às vezes, eu sou, como é que se diz, eu esqueci agora, o futurista. Aí eu tenho que saber por que eu me baseio onde eu sou o futurista, né? Dispensacionalista. Eu tenho que me basear... Faz como eu. Onde eu sou o dispensacionalista. Ouve a pregação deles. Você ouve a pregação deles. E aí você fica com a mente aberta. Você não chega lá só criticando. Aí você vai ouvir. Ele crê assim, então tá ali, tal. Mas aí geralmente você vai ver que às vezes é forçada de texto e é complicado. Porque às vezes tem pessoas que é igual aqueles cavalos que põem aquele negócio no olho, aí só olha para frente, né? Não olha para os lados. Tem que ter mente aberta. Nós somos assim também. Muitos da Igreja dos Irmãos também são assim, né? Por exemplo, você vai lá e vê o pentecostal falando em línguas, aí você critica. Isso não é de Deus, isso não é de Deus, mas nem entende realmente. Então, o que eu vejo aqui, a gente está estudando, ele faz isso porque ele crê dessa maneira, então segue em paz mesmo, eu tenho essa opinião, segue em paz mesmo, segue em paz, vá lá em paz, fique para lá, né, e a gente fica aqui, olha, teve uma situação agora aqui, que um amigo meu, o filho dele passou para a igreja presbiteriana, né? Então é presbiteriana. Eu digo, olha, presbiteriana, estava me perguntando, eu digo, olha, presbiteriana é uma igreja boa. Algum tempo atrás, eu até tinha essa ideia, se eu um dia saísse da igreja dos irmãos, talvez uma igreja que eu fosse me alinhar, não sou muito questão batista, mas os presbiterianos eu gosto, porque eu sei que eles estudam, os caras estudam mesmo as coisas profundas, mas a minha questão é lá que eles são aliancistas, né? E eu falei para ele, digo, olha, o que vai acontecer vai ser o seguinte, eles vão batizar o filho que nascer, dito e feito, né? O meninozinho nasceu, leva para batizar. Por que eles estão batizando? Eu estava falando para ele. Sabe por que eles estão batizando? Porque eles são aliancistas. Para eles,
A igreja é o novo Israel. Como era que a pessoa entrava em Israel? Eles tinham que ser circuncidados. Como passou para a igreja, então aí eles entendem que o batismo hoje de crianças é como se fosse a circuncisão. E aí vão levar e vão dar a explicação deles e não tem jeito. Se está lá naquela chuva, vai ter que se molhar com aquela chuva lá. Senão, sai de lá, né? E é assim que funciona, meus irmãos. Tinha um irmão, uma vez um irmãozinho aprendendo essas coisas, e disse, eu vou voltar para a Assembleia de Deus e vou mudar a Assembleia de Deus. Eu vou ensinar para a Assembleia de Deus qual é o certo. Eu digo, tu não vai, homem. Não é assim que funcionam as coisas. Deixa eles lá em paz e fica em paz. Se bem que esse camarada aí não ficou na igreja nenhuma, né? Ok, meus queridos. Mas Ricardo, sabe, acho muito bom entender bem esse assunto. Também acho que seria bom, não sei, pode ser uma ideia de encontrar uma maneira para deixar reconhecer já no princípio, né, qual são a linha da igreja, porque eu faço o meu exemplo aqui, né, o nosso aqui. A gente, né, se converteu aqui, a gente se aproximou a Deus na igreja que era mais próxima da nossa casa. Então, o nosso caminho começou na igreja Assembleia de Deus. Os primeiros anos, 1 ano e meio, quase 2, a gente frequentou essa igreja com uma linha de doutrina que é bem diferente desse daqui. Princípio, a gente dava lá no culto, encontro de oração, estudo bíblico, a gente gostou muito do ensino que era, porque o pastor também sabia explicar, mas depois de um tempo, a gente percebeu que alguma coisa era estranha daquilo que a gente estava entendendo de coração, lendo a Bíblia aqui em casa. Então a gente mudou, encontrou uma outra, mas ninguém explicava aquilo que era a realidade daquela igreja, né? Aquela única diferença é igreja pentecostal ou igreja não pentecostal. Então era esse aqui o princípio, mas cada dia mais aprendendo, estudando também com vocês, era bem claro que tem muita diferença de igreja, né? Por exemplo, lá no Brasil, tem muita realidade diferente na mesma cidade. Aqui não. Aqui, por exemplo, tem que fazer 40 quilômetros para encontrar uma igreja batista, uma Assembleia de Deus, uma adventista, mas não tem somente uma. Não é assim simples. Sinceramente, a gente, claramente, depois de mais de um ano que a gente está vivendo aqui sem presenciar um culto, a gente teve o desejo, né, de procurar algo parecido com a Igreja dos Irmãos aqui. Mas a única igreja que parecia mais ou menos era uma igreja batista. Mas, conversando um pouco com o pastor daqui, a gente entendeu que a linha dele, o pastor também era brasileiro. Então, eu perguntei sobre o assunto, né, de dispensacionalismo, continuista, cessacionista, aliancista. Ele falou, a única coisa que deixou um pouco nós assim foi o assunto de falar em língua, porque ele fala assim, na nossa igreja tem que falar em língua, mas como a Bíblia diz, tem que ter alguém que traduz, né? Intérprete. Então, se acontece, por que não? Está escrito na Bíblia. Então, essa coisa aqui deixou um pouco nós, esfriou o desejo, né, de conhecer um pouco mais sobre isso, mas é coisa que, para nós aqui, se eu desejo encontrar uma realidade que segue um caminho bíblico, como aquilo que a gente está vivendo, seria importante, né? Tem página da igreja onde está escrito, né, aquilo que a igreja acredita, mas muitas vezes não pode ser um estudo bíblico, porque entendo que não pode ser 100 páginas explicando o que é, porque depois de 2 páginas a gente se cansa, né? Mas seria bom, como princípio, né, que seja de impacto para entender, olha, assim. Uau, pode ser, esse aqui são um princípio básico, então eu vou aprofundir, eu vou pesquisar mais sobre essa realidade. Porque ter uma coisa que pode ser, não pode ser uma perda de tempo, né, também.
e depois ficar, eu passei semana, tempo, olhando, pesquisando, encontrando, depois, cai, entendeu? Para mim, para a gente que está fora, a nossa experiência é uma coisa bem importante. Eu também entendo que para os irmãos que nascem dentro da igreja dos irmãos, é uma coisa que está já no costume, né? É coisa que já nasce na doutrina. Mas para a gente que vem de fora, seria bom entender aquilo que é os ensinos, né, básicos da igreja dos irmãos. Mas bem antes, né? Porque a gente passou no começo. No começo, porque um ano está entendendo agora, né? São coisas que a gente está aprendendo mais depois de um ano, né? É verdade. Então, se não fosse assim, se não fosse da vontade de Deus, porque eu creio que é isso, porque não foi nenhum homem que manipulou a gente até aqui, para a gente poder esperar um ano para poder entender agora, mas outras pessoas não teriam ficado se não fosse, sabe? Então tem muita gente que está se perdendo. Eu acho assim, vocês aí, Jordano, vocês são muito privilegiados, né? Graças a Deus, porque, assim, não estou dizendo para nosso orgulho, mas graças a Deus que vocês já logo caíram com a gente aqui do ITG, principalmente do ITG e tudo mais, porque vocês já entraram pegando o sólido, né? E isso eu acho que foi bom para vocês, né? Eu digo, o que vocês sabem hoje, né? Muitos irmãos da Igreja dos Irmãos de anos não sabem, não entendem. Eles sabem que não são pentecostais e tal, mas não entendem dessa maneira que vocês entendem hoje, né? Mas a gente tem que orar realmente, porque Deus é soberano sobre tudo, e Ele tem um plano, com certeza, para vocês aí, para a igreja e tudo mais, né? Só tenha paciência que no momento certo vai... Esse aqui, sabe, Ricardo, eu vejo muito como é a aplicação na vida prática, quando a Bíblia fala, né, de procurar, de orar, que Deus dá resposta. Olha, a gente aqui passou meses orando para colocar no nosso caminho pessoas que não enganassem a gente, né? De ter alguém que chegasse com o mesmo desejo de coração de viver aquilo que está escrito na palavra, de aprender e de ensinar, os verdadeiros adoradores, né? Em espírito e verdade, não somente aquilo que depois explicava e o dia depois vivia de maneira diferente. Então, eu acho verdadeiramente que é a resposta de Deus. Então, a gente se sente privilegiada, porque debaixo de nada chegou uma luz que nos conduz, né, até aqui hoje. Deus revelou o nosso caminho. Também tem que ser iluminou. E também tem que ser um exemplo, mas não a nossa vida, né? Mas aquilo que Deus pode fazer na vida de cada um de nós. Que verdadeiramente, se a gente quer seguir a vontade dele, Deus fala nos nossos corações, Deus ilumina os nossos caminhos. É verdade. É verdade, que bom. Que bom, tem muita coisa para... Eu quero só falar mais uma coisa antes da gente entender aqui. Entenda que esse sistema, alguns também misturam essas coisas. Por exemplo, eu estava vendo um debate essa semana. Tem um programa, eu quero até recomendar para vocês. É muito bom. Você joga lá no YouTube, o nome do programa é Vejam Só. É um programa que ele traz assuntos... disso que a gente está conversando e ele traz, por exemplo, tem um lá que é aliancismo versus o dispensacionalismo. Aí tem o pastor que é aliancista e tem o pastor que é dispensacionalista, né? E aí eles vão discutir entre eles sobre aquele ponto. É muito bom, isso abre muito a mente, né? E eles trazem assunto, continuista versus cessacionista. É muito bom, é muito bom. Eles não brigam lá. Claro, no debate, um vai colocando o seu ponto de vista. Essa semana, eu estava... o assunto era... lembra que a gente falou de sonho? Deus fala em sonho hoje. Aí o camarada, ele cria no sonho, olha como a maneira que ele cria do sonho. Ele dizia,
Deus não fala através de sonho dando nova informação, mas ele fala através do sonho coisas específicas para nós. Aí eu fiquei, digo, interessante, vou ouvir. O outro era sensacionista e não cria realmente que Deus não está falando de sonho, como nós cremos, né? Quem tem sonho considera como sonho e tudo mais. Mas eu achei interessante. Aí eu fui ouvir. Então, a interpretação dele é assim, não, Deus não está falando nova informação através de sonho, mas ele fala comigo através do sonho de uma maneira específica, né? Por exemplo, às vezes eu tenho que, sei lá, comprar uma casa. Eu não sei se é para me comprar a casa ou não, né? Então, Deus vem e fala de sonho, olha, não compra a casa, ou compra a casa, né? E aí eu fiquei, digo, interessante, eu já estava até quase querendo me convencer com ele. Mas aí o outro sensacionista, ele disse assim, mas espera aí, não é uma coisa muito ingênua? Quer dizer que Deus vai falar comigo até o tipo de pasta de dente que eu tenho que usar, Deus vai vir em sonho falar comigo, né? Se eu tenho que comprar esse carro ou aquele outro carro, Deus vai vir falar comigo, né? Isso realmente é por aí, né? Então ele disse, olha, para isso tem os princípios na Bíblia. Deus não precisa vir em sonho te dizer se tu tem que ir aqui ou não e tudo mais, né? Aí ele foi levando para o outro lado. Mas enfim, são coisas que a gente vai aprendendo aí, ouvindo. A gente não pode ter a mente fechada, irmão. A gente precisa ouvir, porque se a pessoa faz daquela maneira diferente, ele tem uma razão. E aí você precisa ouvir. E aí você julga, né? Bem, mas vamos entrar aqui na questão Deus cura hoje. O assunto anterior foi Deus faz milagres hoje. E o hoje você entende que, como somos dispensacionalistas, tá? A gente entende que esse hoje aqui ele está falando a nossa época, tá? Esse assunto de cura ele é muito sensível, tá? Ele é muito sensível. Então, desde já, assim como foi na questão dos milagres, nós não estamos dizendo que Deus não pode curar, que Deus não cura, né? Então, você tem que entender, porque o continuista, como ele é muito do lado emocional, ele já vem logo com as pedras na mão, já vem logo com raiva, dizendo que a gente não crê que Deus cura, e ele já conta uma experiência dele, e todos nós temos experiências de cura. Tá? Então entenda, tá? A cura que a gente vai falar aqui é a questão da cura, daquelas curas que nós vemos lá no início da igreja, aquelas coisas espetaculares, tá? A mesma coisa foi a questão dos milagres, tá? Mas aí a gente vai conversando e você vai falando e dando a sua opinião e contando também o que você entende, tá? Então, deixa eu ler aqui esse primeiro parágrafo aqui, tá? Os que pregam em reuniões de milagres hoje afirmam que estamos servindo o mesmo Deus que fez os milagres na época da Bíblia. O versículo que geralmente eles citam para você é Hebreus 13:8, né? Deus é o mesmo ontem, Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre, né? Então, eles têm esse argumento. O mesmo Deus que fez milagres é o mesmo que faz hoje e para sempre, né? Certamente, Deus não mudou, nem diminuiu o seu poder. Por outro lado, isto não significa que Deus agirá do mesmo jeito. As circunstâncias são diferentes. Veja que isso é uma linguagem de um dispensacionalista. A acusação do continuista em relação a nós é que ele diz, quer dizer que Deus, você está falando que Deus não cura hoje da mesma maneira, então Deus muda, Deus mudou. Eu digo, não é essa a questão. A questão é que Deus decidiu que ele não ia agir sempre da mesma maneira. As situações mudam, né? Nós mudamos, né? Eu lembro quando eu estava estudando aí na faculdade secular aí, né? E tinha umas aulas de
filosofia, aula chata, né? Mas tinha que estudar essas coisas. Mas eu lembro que o homem estava falando sobre esses filósofos gregos, né? E tinha um desses gregos aí, que eu não vou lembrar o nome dele, né? Mas ele dizia mais ou menos assim: você nunca toma banho no mesmo rio, né? E a explicação dele era: tudo muda, né? Tudo muda. E é verdade, Deus nos criou, né? Dessa maneira. A gente muda, né? Por exemplo, a gente pode pensar de uma maneira hoje, mas não é garantia que amanhã a gente pense da mesma maneira, né? Quantas vezes a gente achava que aquilo que a gente era aquilo mesmo, né? Uma decisão que a gente ia tomar era o certo e depois a gente muda, né? E o fato que Deus não muda é diferente, né? Isso que eles não entendem, né? O fato de Deus já ter organizado o seu plano todo, não quer dizer que ele muda de ideia, né? Deus sabia que Israel ia rejeitar o Messias? Claro que sabia. E ele já tinha o plano dele, né? Porque a questão dos aliancistas é assim: Deus mandou o Messias, e aí o povo de Israel rejeitou, e Deus disse: rapaz, nem esperava que eles iam rejeitar. E agora? O que eu faço? Já sei, tira esse povo e põe um novo povo, que é a igreja. Mas não foi assim. Deus já sabia, né? Dessas coisas, né? Nada é surpresa para Deus, tá? As mudanças que na nossa mente a gente acha, na mente de Deus, é uma mudança programada. É uma mudança que já estava certo lá, tá? Então, é por aí que você deve pensar, né? Em relação a isso. E aí a gente vai olhar esse texto aqui, de Marcos 2, que é a cura do paralítico, e examinar por que Jesus curou as pessoas, pensando na questão de Jesus. Por que Jesus curou as pessoas? A gente vai olhar aqui nesse texto aqui. Então, Marcos capítulo 2, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, versículo 3 diz assim: alguns foram ter com Jesus, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. Versículo 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado, o telhado, né, correspondente em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito que jazia o doente. Vendo-lhes, isso é importante, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Então você lembra, só contextualizando essa história aqui, né? Jesus estava lá, eu acho que era Cafarnaum, e tinha muita gente, e a fama dele já havia crescido, né? Que ele estava curando, e ele curava todo mundo, né? Muitos eram curados, muitas pessoas, né? Aí você sabe, né? Aquela aglomeração, e a casa pequena, Jesus estava lá dentro, já estava cheia a casa, fora muita gente, e aí chega então esses 4 homens, né? Que eles vêm carregando esse paralítico. Aí, não sabemos se eles eram parentes, se eles eram amigos, o certo é que esses 4 homens estavam levando esse paralítico lá para Jesus. Só que chegando lá, muita gente, e agora? Como levar? O homem está deitado na maca, né? na esteira, e o que fazer? E aí eles tiveram essa brilhante ideia, né? Subiram o homem em cima da casa, agora imagina, né? Puxando o homem lá para cima, e todo aquele trabalho, e eles tiveram que ver aonde exatamente Jesus estava, se Jesus estava na cozinha, se estava no quarto, se estava na sala, né? E eles tiraram lá, é claro que a questão da casa lá era diferente, você sabe como era, né? E pode imaginar,
E eles então desceram o homem, amarraram o homem e foram descendo o homem pela corda amarrado até onde Jesus estava. Então, uma cena aí bem inusitada, né? Bem curiosa aí, né? E aí, quando eles baixaram aquele homem lá, Jesus olhou. Interessante que o versículo diz que vendo-lhes, tá vendo esse plural aqui, ó? Vendo-lhes. Significa que Jesus viu a fé não só do homem, mas dos 4 também. E é interessante que Tiago vai dizer que a fé sem obras é morta. A fé aqui é a confiança que eles sabiam que Jesus poderia curar aquele homem. E onde é que está a obra que acompanhou a fé? Foi todo esse esforço, todo esse trabalho, o fato de levá-los, né? De eles terem levado esse homem até Jesus, todo esse trabalho de subir com o homem e tudo mais, né? É exatamente isso que Tiago fala, que as obras vão acompanhar a fé. Não é que a obra salva, né? Mas a obra é importante para demonstrar a fé. Jesus viu a fé não só do homem, mas dos 4 também, né? E é interessante o que Jesus disse para o paralítico. Jesus disse: filho, os teus pecados estão perdoados. Esse é o ponto que nós vamos falar, porque é daqui e de outros textos que a gente pode ver a razão que Jesus curava as pessoas, né? Então, a pergunta 10 aqui, quando Jesus viu a fé do homem e de seus companheiros, ele declarou que seus pecados haviam sido perdoados, ok? Ricardo? Oi, pode falar. Não, só um parênteses. Eu imagino, nessa hora, aqueles amigos que carregaram esse homem até lá, levaram para o telhado, baixaram, e quando ouviram isso, devem pensar, e agora vamos levar de volta, carregado de novo? Pois é, né? Talvez seja para eles sido um pouco frustrante, né? Eu pensei nisso, né? Os homens lá, poxa, ele só falou isso, né? O pecado, a gente quer que cure o cara aí, né? Mas olha só, mas Jesus tinha um propósito para isso aí. Versículo 4, versículos 6 e 7. Mas alguns escribas, e você lembra esses escribas que perturbavam a vida de Jesus lá, né? Estavam sentados ali, começaram a razoar em seu coração. Veja que foi no pensamento deles, né? E aí, blasfêmia, né? Quando eles viram que Jesus falou blasfêmia, isso eles estão pensando, eles não estão falando entre si. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? Na realidade, como diz aqui, os escribas estavam certos, corretos. Só Deus pode perdoar pecados. O problema é que eles erraram em não saber que Jesus era Deus. Então, imagina a cena, né? Jesus disse, teus pecados estão perdoados. Aí eles começaram logo a maquinar no coração, né? Isso é blasfêmia, né? Só Deus pode perdoar pecados. Né? Na verdade, eles estavam certos. Só Deus pode perdoar. Só que eles não viam Jesus como Deus, né? E aí, versículo 8. E Jesus, percebendo-lhe logo o seu espírito, que eles assim arrazoavam, olha, só por aqui já era uma prova de que Jesus era Deus, né? Porque Jesus logo leu, Jesus logo viu o pensamento deles, sabia o que eles estavam falando ali, né? Foi igual aquele caso lá do Zaqueu, né? E teve aquele homem que ficou pensando lá, o Zaqueu? Não, aquele da mulher adúltera, né? O Simão, na casa do Simão. Na casa do Simão, da mulher adúltera lá, né? Então, só que já dava para eles terem uma ideia que Jesus era Deus, porque conhecia o pensamento. Mas Jesus disse-lhes, né? Por que arrazoais estas coisas no vosso coração? Jesus logo demonstrou que ele é onisciente, né? Oni significa único,
ciente é de saber, né? Quer dizer que ele é o único que sabe todas as coisas, né? Onisciente, em saber o que eles estavam pensando. E aí, versículo 9, ele disse: qual é mais fácil? Agora preste atenção para você entender aqui. O que é mais fácil? Dizer ao paralítico assim: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Vê se você entende aqui isso que ele quis falar aqui. Então, quando eles maldaram de Jesus, né? Ele falou, ele disse: olha, o que é mais fácil? O que é mais fácil fazer? É mais fácil eu dizer para ele que estão perdoados os pecados dele, ou eu curar ele? O que que você... você já está vendo a resposta aqui embaixo. Deixa eu tirar aqui, né? O que é mais fácil? Dizer que os pecados estão perdoados ou realizar a cura? Falar, né? Falar. Mais fácil é falar, né? O que é mais fácil? Eu estou olhando aqui um irmão aqui de vocês, não vou dizer quem é. O que é mais fácil? Eu dizer: irmão, o teu pecado está perdoado, ou eu ir aí te curar? É mais fácil falar, né? E é exatamente isso que Jesus está querendo ensinar aqui, porque veja bem, quando Jesus disse que os pecados estavam perdoados, as pessoas poderiam saber com certeza que os pecados do homem estavam perdoados? Não, né? Porque falar é uma coisa, né? Olha, teus pecados estão perdoados, mas como é que eles iam saber? Qual era a comprovação que demonstrava que ele tinha sido... Eu posso falar isso para qualquer pessoa, né? Olha, vai em paz, teus pecados estão perdoados. Mas como é que a gente vai comprovar, né? Quando Jesus disse: levanta-te, as pessoas poderiam saber com certeza que Jesus o havia curado. É a pergunta, né? Quando Jesus disse: levanta-te, as pessoas poderiam saber com certeza que Jesus o havia curado? E aí a resposta é sim. Porque eles estavam vendo aquilo que tinha acontecido, né? Então, aquela pergunta: o que é mais fácil? Só dizer para ele que está perdoado, mas como é que isso vai comprovar que ele está perdoado? Ou é mais fácil, ou é mais fácil dizer para ele: levanta-te, e aí vocês vão ver que ele foi curado mesmo, né? Vai ter a comprovação. Perdão não é algo visível. Ninguém pode ver o perdão, né? Como é que a gente sabe se a gente é perdoado ou não, né? É fácil dizer ou declarar algo que aconteceu que não é visível. Mas, né? E aí, se falando de curas e pensando nessas curas de hoje, é fácil você falar para alguém: olha, você está curado aí de câncer, vai embora, né? Você está curado aí dos caroços, que é um negócio de caroço aqui que se cura caroço em tudo quanto é lugar, né? Você está curado de dor de cabeça. Como é que você vai comprovar as pessoas que estão ao redor, né? Versículo 10. Ora, para que saibas... Então, Jesus está falando para ele que o Filho do Homem, Jesus, tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, como diz o Bruce lá em Atos, sem fisioterapia, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem e dar glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Então veja bem que aquela cura, deixa eu ler aqui, a cura foi visível para todos e a cura demonstrou a autoridade de Jesus de perdoar pecados.
Então, veja bem que aquela cura foi feita para demonstrar que Jesus tem autoridade para perdoar pecados. Você está entendendo? Então, volte a fita aí na cena. Jesus disse, teus pecados estão perdoados. Os caras não acreditaram que Jesus tinha essa autoridade. Jesus, sabendo disso, disse, então, para provar para vocês que eu tenho essa autoridade, eu vou fazer uma coisa que vocês vão ver. Então, curou o homem lá. Então, a cura foi para demonstrar o poder de Jesus para perdoar pecados. Esse era um dos propósitos que Jesus curava, tá? Espera aí que eu vou já abrir para pergunta e comentário. Vê se você está entendendo aí, não está confundindo. Então, quando Deus quer, Ele pode curar hoje, mas não pelo mesmo motivo e nem pela mesma maneira que Ele fez no passado, tá? Então, Jesus curava para mostrar que Ele tinha essa autoridade. Hoje Ele precisa fazer isso? Precisa curar para mostrar que Ele tem autoridade, para a gente saber que ele perdoa o pecado? Claro que não, né? Claro que não. Pergunta ou comentário sobre isso? Ricardo, eu estava refletindo, né? Estava pensando que não é a primeira vez, né, que Jesus, quando faz milagre assim, ele primeiramente fala que os pecados são perdoados por obra dele. Então, eu também estou vendo essa pergunta que eles fazem, né? Ele está vendo aquilo que é o pensamento do coração dos fariseus e pergunta, né? Mas o que é mais fácil? Perdoar o pecado ou fazer o milagre? Eu também posso pensar, né? Eu estava refletindo sobre essa coisa, porque é verdade que os fariseus conhecem, né, o Antigo Testamento, então já conheceram profeta que fizeram um milagre. Então, Jesus, para o povo de Israel, ainda hoje é um profeta, somente um profeta, não é o Filho de Deus. Então, Jesus que fala, olha, seria mais fácil que eu fizesse somente um milagre, mas antes de fazer algo que para mim é fácil, eu estou te dizendo, eu perdoo teus pecados. Então, ele queria já demonstrar que ele era o Filho de Deus, que ele era Deus. Então, exatamente. O pensamento que ele faz está me deixando entender isso, porque não é a única vez, né, que ele fala isso. Não, ele fez várias vezes, ele fez. Na verdade, você lembra quando Jesus curou e fez os milagres? Teve várias razões. A principal para os judeus era para mostrar que ele era o Messias. Lembra quando João Batista estava preso e mandou o pessoal perguntar, olha... o João Batista mandou perguntar aqui se tu és o Cristo ou não, ou se a gente tem que esperar outro, o que a gente fala para ele? Jesus disse, olha, não vou falar nada, só diz para ele assim, os cegos veem, os coxos andam, ou seja, tudo aquilo que o Messias iria fazer, que estava predito, está acontecendo, então essa é a resposta. Né? Então, os milagres, as curas, era para demonstrar que ele era o Messias, o Filho de Deus. E por isso ele fazia daquela maneira. Então, aquelas curas espetaculares, olha, e era cura mesmo. Não era algo que não pudesse ser comprovado como é hoje, né? A gente nem vai entrar nessa questão de cura funcional, questão da mente e tudo mais, né? Mas as curas eram curas milagrosas mesmo, tinham um propósito, tá? E aí a visão, nós cessacionistas, esse propósito não é mais necessário hoje. A gente não precisa ver curas milagrosas para saber que Jesus pode perdoar pecados, que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é Deus, que Jesus é o Messias. Não tem mais, né, propósito. Lá naquela época, sim. De novo, não estou dizendo que Jesus não pode curar, mas ele não vai fazer mais da mesma maneira espetacular, porque o propósito já não é mais o mesmo. É isso que você tem que entender. Essa é a nossa visão cessacionista. O continuista não, ele vai dizer, não, Jesus é hoje e ontem para sempre, amém, e a mesma maneira e tudo mais. Então não é assim que Deus age, tá? A questão dos apóstolos não está aqui. Os apóstolos também fizeram curas.
mas é o mesmo raciocínio. Os apóstolos fizeram as curas milagrosas para mostrar, para autenticar que eles também estavam sob a autoridade de Jesus, principalmente para a questão da palavra, né? Mas em se cumprindo isso, não houve mais necessidade daquelas curas milagrosas como eram lá no passado. Eu sei que isso é bem sensível de entender, eu estou falando bem, porque eu sei, teve todas as aulas, eu sei que você já pegou o raciocínio disso, né? Mas essa é a maneira. É assim que os irmãos têm ensinado. Não há necessidade, né? Não há necessidade. Quando a gente estudou sobre os milagres, você viu que Jesus falou que milagres e curas não produzem fé. Então, hoje, pessoal que vive atrás de cura milagrosa, milagre, geralmente a fé desses camaradas não é uma fé verdadeira. Tanto é que só fica um tempo, né? A questão de cura, por exemplo, antes de a gente entrar aqui, deixa eu me lembrar aqui, o que eu ia falar? Sim, quando você começa a ler o Novo Testamento, você percebe, né, que a coisa parece que foi cessando mesmo, né? Pegando o exemplo de Paulo, né? Paulo ressuscitou aquele Eutico lá, que caiu, né? E fez outros milagres e tudo mais, avental e tudo mais, né? Mas você lembra, por exemplo, Timóteo, que era o amigo dele, discípulo dele, né? Como a gente diz, o pupilo dele, o menino dos olhos dele, né? Ele disse, olha, Timóteo, tu tem problema de estômago, toma um pouco de vinho aí para tuas constantes enfermidades. Por que Paulo não curou ele? Né? Tem aquele outro Trófimo, que ele diz, olha, deixei o Trófimo doente em Mileto, né? Por que Paulo não curou? Né? O Epafrodito, que quase morreu, né? O próprio Paulo, você lembra da história do espinho na carne? Que ele disse, eu tenho um espinho, e alguns acham que provavelmente era uma... Tem várias interpretações, né? Se era uma doença, ou se era um irmão de perturba, aqueles irmãos de espinho na carne que perturbam, né? A vida do cristão, né? Mas provavelmente era uma doença. E você lembra, Paulo orou para Deus tirar, e por 3 vezes, né? 3 períodos de oração para ser curado, se foi uma doença. E Deus disse, não, a minha graça te basta. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. Pode ficar aí, né? Então, a gente vê que o propósito, ele foi passando, tá? O que mais que a gente pode falar? Eu não quero ficar explorando muito essa questão de cura, porque eu sei que você já entendeu. Não estamos dizendo que Deus não cura. Eu vou já falar isso aqui embaixo agora. Mas alguém quer falar alguma coisa mais? Benedito. Fale, Benedito. Não, e essa oração de Paulo não foi só, Senhor, tira de mim esse espinho, né? Eu acho que foi com jejum e mesmo um bom tempo, né? E outra coisa também que a gente tem que entender, né, que quando a gente que os pastores, né, da nossa igreja, eles já, mas como você falou lá no começo, né, que a gente não tinha isso, né, para nós, assim, estamos tendo agora esses ensinamentos, né, e eles, tipo assim, no conselho, né, no concílio, mais ou menos assim, digamos assim, eles viram que era melhor assim. Eu me lembro, por exemplo, lá um episódio lá no Pirajussara do pastor Huerto, lá que ele falou, que lá teve uma reunião dos pastores, daí os pastores parece que queriam fazer a ceia lá, e uma ceia que fosse assim de 3 períodos, parece que de manhã, de tarde e à noite. Aí teve uma irmãzinha lá que ela disse, mas não pode ser assim, porque é só de uma vez, tal. Aí ele falou para a mãe dele, ela derrubei. Ele falou, olha, lá tá cheio de pastores, vai lá e fale para eles lá, né? Então, é tipo assim, né? Se os pastores da nossa igreja já se reuniram, e há muito tempo já caminham assim, desse jeito, como a gente tem visto aqui, né?
esses pontos que está sendo falado aqui nessa apostila de perguntas importantes, né? Então, acho que a gente, como nós temos que nos submeter a isso, né? E seguir em frente na nossa caminhada aí, não ficar se ponderando, eu não concordo com isso aqui, essas coisas assim, né? Tem que respeitar o que os pastores, tanto os atuais como os antigos, já decidiram essas coisas, né? Já viram, se basearam na Bíblia, né? Tipo assim que eu quero dizer para nós, né? Para a gente se submeter a isso e seguir em frente, porque com certeza eles não botaram uma coisa que não está na Bíblia, né? Que a gente não vai dizer, porque não é assim, não concordo com isso. Não, porque senão a gente já vai se tornar rebelde já com isso, né? É isso aí. Eu entendo o Benedito, é até bom ter falado isso, mas tem várias coisas que passou pela mente aqui. Porque, veja bem, a questão também, por exemplo, falando da Igreja dos Irmãos, eu entendo, porque o que aconteceu? Os pastores receberam esse treinamento no Instituto Bíblico, nos seminários, né? E a maneira que eles passaram isso para as igrejas foi através de mensagens, de pregações. Não tinha muito estudo, assim como a gente está, por exemplo, no passado, estudo nesse nível que a gente está aqui, falando dessas coisas de teologia, geralmente era só em seminário, né? Então, vai para o seminário lá e lá você vai estudar legal, né? Os irmãos, o povão, isso que eu entendo, né? Era a nível de pregação. Então, ele prega sobre arrebatamento, né? Ou seja, prega assuntos sobre o cessacionismo e dispensacionalismo, sem dizer essas palavras, você entende? E aí o povo foi se acostumando, né, a praticar o certo, mas sem ter os termos teológicos. Então eu vejo dessa maneira, no passado. Hoje eu vejo que a mente abriu mais, né? Porque hoje você não pode, para um jovem hoje das igrejas, no passado era assim, né? Então, no passado basta dizer, olha, é o seguinte, falar em línguas não é de Deus. E por isso que a gente não faz. Aí o jovem tá bom, então a gente não vai falar. Hoje você não pode falar isso com um jovem hoje, por causa da questão da informação e tudo mais. Você fala isso para o jovem e diz, não, mas por que não é de Deus? Me explica aí. Aí você tem que explicar, né? Então, hoje é a questão do conhecimento, é a questão do acesso. Então quer dizer que os pastores no passado fizeram errado? Não, é a questão do acesso ao conhecimento, né? As coisas vai se abrindo e a gente vai... Então, veja por que a gente é dispensacionalista, né? Até nós a gente vai aprendendo da coisa gradativamente, né? Então, assim, a gente vai passando. Mas tem que ter cuidado, porque a gente pode pecar também em relação a isso, achar que a gente sabe mais e porque disso e daquilo, e a gente cai no outro extremo e já... Pode ficar soberbo, né? Ficar soberbo e já era, né? Mas isso é bom porque você não vai... Por exemplo, você sabendo essa questão de aliancismo e dispensacionalismo, que Israel é Israel, a igreja é a igreja, como é que você vai fazer uma pregação sobre algum assunto de Israel? Se você não sabe isso, se você acaba pegando coisas que é para Israel e aplicando na igreja. E aí, sem saber, você está fazendo uma pregação aliancista. Quem vai gostar disso? Os presbiterianos, mas o pessoal da Igreja dos Irmãos não, né? Mas você faz isso ingenuamente. Então, quando você sabe disso, você vai ter o cuidado de pegar o princípio, olha, isso é para a nação de Israel, mas a igreja é assim, 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 entendeu? A mesma coisa do continuismo. Você vai pregar continuista e cessacionista, você vai pregar sobre algum assunto de cura, então você vai poder entender essa maneira. E aí a mensagem vai ser ótima, tanto para quem vai estar pregando, como quem vai estar ouvindo. Entendeu? Ricardo, bom dia. Oi, bom dia. É só um pouco a respeito, né, dessa questão que o Benedito falou, não é, que a gente não pode se rebelar, né? Entendo que se rebelar é desobedecer, né? Mas me lembra, eu ia falar um ponto sobre isso, Chico, mas me lembra, fala aí. Mas a gente
como ser humano, assim a gente está vendo na passagem aí, a gente deve sim questionar por que isso, né? Por que eu tenho que crer dessa maneira? Porque eu entendo que o questionamento é que faz a gente repensar, ele que faz a gente reexaminar, né, a Escritura, ele faz a gente tira a gente da nossa zona de conforto e põe a gente para realmente pesquisar, estudar mais. A gente só não pode sempre aceitar as coisas e não saber de onde ela vem, de onde foi sua origem, né? Nós devemos ter esse cuidado na igreja, porque se a gente for ver, né, se Martinho Lutero não tivesse pensado diferente, né? A gente vê também aí, eu tive a oportunidade aqui de ser aluno Penetra, né, e ver um pouco da história da Igreja dos Irmãos, e a gente viu que, né, todo esse tempo a igreja ela foi se transformando, e essa transformação ela foi baseada no questionamento, né, nas perguntas que as pessoas se faziam, por que era dessa forma, por que era dessa maneira, por que tem que ser dessa maneira, né? Então, a gente tem que ter essa mente aberta para os questionamentos, né? E a gente tem que buscar essas respostas, não brigando, mas indo buscar lá na Bíblia, no conhecimento, né? E a história está se revelando aí. Eu acho que muita coisa ainda vai se revelar na história, nas escavações, nas descobertas arqueológicas, que podem fazer a gente confirmar o que a gente acredita hoje ou até mudar algumas coisas, né? Talvez Deus ainda não permitiu ser revelado, não é o momento, não é a época, não é o momento mais adequado para a gente, mas a gente deve estar sempre sim se questionando, né, e examinando as Escrituras, o que a gente tem até hoje, né, para a gente realmente ter uma fé consolidada, não duvidosa, né? É verdade, Chico. É mais ou menos isso que eu ia falar, essa questão por exemplo, o Benedito falou, a gente tem que realmente estar sob a autoridade deles e tudo, mas saber que o homem ele não é Deus, né? Pode falhar, como tem falhado muitos aí e tudo mais, né? E a questão é fazer essa reflexão mesmo, né? E saber o porquê das coisas. Hoje em dia, como eu disse, o pastor não pode só falar para o jovem hoje, olha, você não pode falar em línguas porque isso é errado. O jovem de hoje ele vai dizer, mas por que é errado? Me explica aí. E aí ele tem que saber explicar e dar, você não pode crer em revelação hoje porque Deus não faz isso hoje. Não, mas por quê? Né? Então, os questionamentos são sadios, sim, né? E é para isso que a gente estuda, e a gente vai falando e vai tudo mais. A questão do continuista é complicada porque a maioria deles, não estou dizendo todos, mas a maioria, o que eles falam? Qual é aquele texto que eles falam? Ai daquele que se levantar contra o ungido do Senhor. Então eles pegam isso e dizem, não, se o pastor falou que é assim, então é assim, aí de mim se eu for questionar ele, e aí não questiona, e aí fica essa questão, né? Eu acho que não tem esse versículo não, eu acho que ele se baseia lá do Davi com Saul. Do Davi lá, Saul, né? Foi por isso que eu perguntei aí de questionar, por isso que eu perguntei onde é que os aliancistas se baseiam para ser aliancista, né? Eles têm os argumentos. Eu falo assim também do respeito ao pastor, né? Aos pastores, né? Não, com certeza. Essas coisas assim que eu estou falando. O princípio do pastor, mas, por exemplo, vamos supor uma coisa hipotética. Falando de mim aqui, vamos supor, eu creio que a visão dispensacionalista é a visão bíblica, é assim que eu interpreto a Bíblia e tudo mais, e cessacionismo. Então, se eu sou cessacionista, eu não creio que realmente o dom de línguas é para hoje. Mas vamos supor que o pastor da minha igreja um dia comece a dizer, não, mas eu acho que
que a questão do dom de línguas a gente deve praticar, ou como o homem falou, desde que ele tenha um intérprete, e comece a praticar. Eu sei que eu não ia me sentir bem. E aí? O que eu ia fazer, meus irmãos? O que você faria? Né? Entendeu? Porque isso é um extremo, mas é assim que surge as heresias. O irmãozinho começa a colocar... Você sabe que a igreja dos irmãos teve problemas em relação a isso, né? Pessoas que começaram a crer em sonho, crer que Deus fala em sonho, começar a revelação e tal, e foi um problema, né? No passado, graças a Deus, de muito tempo a gente não tem tido isso. Acho que o povo hoje é mais sólido em relação a isso, os próprios pastores são bem seguros em relação a isso, né? Mas sempre a gente tem que ter esse cuidado, tem que ser igual os de Bereia lá mesmo, tá? Deixa eu falar aqui, se Deus, qual é o procedimento hoje para essa questão de cura? E isso sempre eu lembro dos estudos que nós tivemos com o pastor Bill. Depois eu vou falar aqui uma coisa que ele falou, mas veja bem, o princípio aqui é o seguinte: o livro de Atos, ele não deve ser tomado como norma para a igreja. O livro de Atos é um livro histórico, tá? É um livro de transição. Nós, sensacionistas, cremos que estava saindo uma dispensação, uma época, e entrando uma nova época, a época da igreja. Então, o livro de Atos, ele não deve ser tomado como norma para a igreja. Em relação a... Claro, o livro de Atos é muito importante, é inspirado por Deus e tudo mais, mas a gente tem que ter esse cuidado aí, tá? Norma para a igreja são as cartas, são as epístolas, tá? Estão aí comigo? E aí o que acontece? Na epístola de Tiago, a gente tem o procedimento para essa questão de cura. O que fazer quando um irmãozinho está doente? Agora a gente vive nessa pandemia e muitos estão adoecendo, né? E até morrendo, né? O que a gente tem que fazer? Aliás, se você for honesto e ver, cadê os curandeiros milagrosos da linha continuista que não vão aí nesses hospital de campanha e começa a curar todo mundo dessa Covid aí, logo a gente se livra disso, nem precisa de vacina. Sabe a resposta que eles vão falar? Mas aí não depende só de mim, se o cara não tiver fé e tudo mais, aí vão levar para esse lado. Mas, enfim. Mas a Tiago, capítulo 5, diz como nós devemos fazer com os irmãos doentes, da igreja e tudo mais, né? O que diz Tiago? Está alguém entre vós doente? O que é para fazer? Chamar os presbíteros. Chama os presbíteros da igreja. Olha só aqui você já vê uma coisa. Os curandeiros de hoje, dessas igrejas continuistas, qual é de vez em quando eu fico ouvindo os programas deles, né? Os programas continuistas, né? E a mulherzinha estava lá dizendo, eu tô doente, eu tô com isso, pastor, o que é que eu faço? E o pastor dizia assim para ela, você tem que vir aqui meio-dia na igreja para receber a oração da cura. E a mulher dizia assim, mas eu não posso, pastor, eu tô acamada. E o pastor dizia, mas você tem que exercitar a sua fé e vir. E eu ficava falando no rádio, dizendo, mas ela não pode, meu amigo, ela está doente, ela não pode ir. Mas você sabe o que eu estou falando, né? Mas o que a Bíblia diz? O doente chama. E os presbíteros da igreja, e eles vão lá, né? Aí. E estes façam oração sobre ele, sobre o doente, né? Agora, veja bem, quantos vão? É presbíteros estes, né? Quer dizer que não é só um. Eu sempre lembro disso, pastor Bill, quando estava ensinando para a gente isso, ele disse, se tiver um irmão doente, morrendo de câncer, e você for chamado para ir lá, para orar por esse irmão, ele dizia, faça o possível, senão nunca vá sozinho.
sempre leve pessoas da igreja junto. Sempre leve, de preferência, como diz a Bíblia, leve a sua diretoria da igreja, leve os seus líderes da igreja. E chegando lá, na hora de orar por aquela pessoa, ele disse, não ore só você, peça para fazer um tempo de oração, um período de oração, né? E aí a gente perguntava, mas por que isso, seu Bill? Ele disse, sabe por quê? Porque se for da vontade de Deus e esse homem for curado, ninguém vai poder sair por aí dizendo que foi a sua oração que curou ele. Para dizer que você que foi o curandeiro, que você tem o poder da oração, e ele dizia, né, ele brincava, e para você não tufar por aí, achando que tem esse poder. Então, se é a vontade de Deus que curou, ninguém vai poder dizer, foi a igreja que orou, foram os irmãos que orou. Eu nunca esqueço disso. E é isso que está falando aqui o texto mesmo, né? Os presbíteros, estes façam oração sobre ele. Ungindo com óleo, não vou entrar nesse assunto aqui, símbolo de remédio, mas tem uma doutrina que é a unção com óleo, a gente pode falar outro dia sobre isso, né? Mas aqui diz, em vez de ir para o culto de cura, o doente chama os presbíteros, os líderes da igreja, para um tempo particular de oração. Versículo 15 tem uma coisa interessante também. E a oração, o que está escrito bem aqui, meus irmãos? Da fé. Isso é importante no grego. Isso não é uma oração poderosa. Uma vez estava com alguém estudando e o homem disse para mim assim, eu estou doente, faz uma oração poderosa aí. Eu digo, rapaz, oração poderosa? Como é isso? Eu não sei fazer isso não. E eu fiz uma oração e eu vi que ele me olhou com desprezo. Eu vi que ele olhou e disse, isso não é uma oração poderosa. Mas eles têm... A questão aqui, olha, a fé tem uma coisa interessante no grego. Quando fala a fé, está falando da nossa fé, da nossa confiança, né? Mas quando ele coloca da fé, ele está falando do corpo de doutrinas que envolvem a fé, das doutrinas bíblicas, das escrituras que envolvem a fé. Então, quando ele disse a oração da fé, não é a oração poderosa aqui, a oração de fé do homem, senão seria de fé, né? Mas é a oração que é baseada nas escrituras. Isso é muito importante. E no português eles traduziram isso aqui perfeitamente de como está lá no grego. Porque ele não estava falando que é a oração do homem de Deus, o homem de fé e tudo mais. Mas é aquela oração que é baseada naquilo que a palavra diz, que é da fé. A fé é o conjunto de crentes, né? E aí salvará o enfermo, né? E aí tem outras coisas que a gente podia falar aqui. Outra coisa interessante, o Senhor o levantará, não é a oração do cara lá, porque ele já disse que não é a oração do homem poderoso e tudo mais, né? Mas é o Senhor que levanta, né? E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Se a doença foi resultado de pecados, Deus prometeu que iria levantar a pessoa, né? Tem várias coisas que a gente pode falar sobre isso aqui também. Oi? É só aquela ideia, né? Que a oração, o poder da oração não está em quem a faz. O poder da oração está em quem a responde. Essa é a consciência que a gente tem que ter. Não importa quem está orando, o poder não está na pessoa que ora, o poder está naquele que responde a oração. Aí por isso que muitas vezes cai naquele erro de achar que a oração do fulano é mais poderosa que a do ciclano e aquela ideia toda. Mas a consciência exata é justamente que o poder... O poder está em Deus, né? Quem levanta... Exatamente. É aí que está o poder da oração. O poder está naquele que responde. Uhum. Isso o William me fez pensar numa questão hoje. O que você acha dessa frase? Palavras têm poder. Tem muito cristão com esse tipo de coisa. Palavras têm poder. Essa é uma coisa que veio de uma doutrina
a chamada confissão positiva. E não dá para explicar agora isso, mas as igrejas neopentecostais, quais são as igrejas neopentecostais? Neo significa novo, que é o novo pentecostal, né? Não é. As igrejas, quando eu falo igrejas neopentecostais, não estou falando de Assembleia de Deus nem de quadrangular, porque essas igrejas são pentecostais. As neopentecostais são as igrejas que vieram dessa linha, mas com coisas a mais, que é a Igreja Universal, que é a Igreja Mundial, que é a Igreja Internacional e essas outras que são dessa maneira aí, são as igrejas neopentecostais. Essas igrejas, elas foram criadas e baseadas numa coisa que veio lá de fora, chamada confissão positiva. O que é confissão positiva? É exatamente essa questão de dizer palavras têm poder. Olha, menino, cuidado com o que tu tá falando, porque palavras têm poder. Se tu fala que o moleque é um capeta, cuidado que ele vai virar um capeta. Palavras têm poder. Isso não é bíblico. Ah, mas Tiago, capítulo 3, fala que na língua há bênção e maldição. Aquilo é outro contexto. Sabe quando é que a palavra tem poder? É na fofoca. Aí você vai lá e derruba o seu amigo, né? E aí tem poder, nesse sentido. Mas não no sentido profético, como eles falam. Isso é de confissão positiva. Isso é uma outra doutrina errada que há por aí. E tem crentes, eu sei que tem crentes falando isso, achando que a palavra dele tem poder. A palavra não tem poder nada. Profeticamente não. Tem poder para fofocar, para derrubar, para fazer o mal nesse sentido aí, né? Mas não Ricardo, no sentido profético. Oi? ainda tem um livro, né? Bênção e Maldição. Eu já li esse livro. É nesse Falando que sentido. você diz, que você Porque pode abençoar, o Edir você Macedo, pode amaldiçoar. o Edir Macedo, que fundou a Universal, e depois da Universal veio a Mundial e os outros, ele se envolveu com isso. E tem muita gente muitos pastores e teólogos aí na década de 60, 70, que cambaram por esses lados. Tem vários deles, né? Mas a gente pode conversar mais sobre isso. Meus irmãos, quem cura é Deus e Ele faz da maneira que Ele quer, tá? Se a doença for resultado de pecado, já lemos, vamos só encerrando aqui. Não existe algo sobre cultos de cura, tá? Pare com isso. Você está doente, ore, tá? Outra coisa, não há garantia que você vai ser curado. Ah, então a gente não vai orar? Não, a gente tem que orar. A gente tem tido essa experiência aí, né? Na questão de pandemia, orando pelas pessoas, orando, pedindo a Deus, e a pessoa acaba morrendo. Outros com o mesmo problema, a gente ora e Deus cura. Por que Deus deixa um morrer e por que o outro é curado? Isso é a vontade dele, soberana dele, né? Soberana dele. Mas a gente deve orar pedindo Alguém disse uma vez, é errado pedir para Deus curar a pessoa? Claro que não. Claro que não, né? A gente deve orar por cura, mas saber que a vontade de Deus é soberana em relação a isso. Deus não vai ser mais Deus ou menos Deus se aquela pessoa que a gente está orando para ser curado morre ou não. Deus sempre será Deus, tá? Quando Jesus e os apóstolos curaram as pessoas, foi publicamente, a gente nem entrou nessa questão, de maneira instantânea, na hora e visível. Não foram curas de asma, de AIDS, de câncer, etc., né? Que não podem ser confirmadas. As curas na Bíblia eram para confirmar o ministério dos autores da Bíblia, tá? É aquele mesmo raciocínio que nós fizemos dos milagres, né? Por que eles faziam essas curas milagrosas? Por que eles faziam os milagres? Era para confirmar o ministério deles, ou dos autores da Bíblia, ou de uma nova época que estava entrando, né? E aí tinha o livro de Hebreus fala, né?
dando testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e maravilhas. Hoje, sua cura, Deus cura conforme sua vontade, mas não para confirmar a mensagem de uma pessoa, né? Esses curandeiros aí hoje, né? Eles fazem as curas, e aí, tá vendo? Eu curei porque eu sou o homem, o tal, né? Então não é mais para confirmar. E nem os apóstolos tinham essa soberba que eles têm hoje, né? Isso pode ser feito através da palavra de Deus. Está falando de confirmar a mensagem da pessoa, né? Por isso, Deus pediu que a oração pelos enfermos acontecesse em particular, não para exaltar um homem. Está se referindo lá a Tiago, capítulo 5, né? Hoje, quando os operadores de milagres não têm sucesso, o que eles fazem? Jogam logo a culpa no doente por causa da sua fé. Você já sabe disso, né? Eu orei para o camarada ser curado. Ele não foi curado e morreu. Qual foi o problema? O problema é que ele não teve fé. Então, joga a culpa para as pessoas. E aí a gente tem esses exemplos, né? Porque na Bíblia há relatos de pessoas que foram curadas que não tiveram fé. Mas Deus curou por algum propósito. Então, nem todo o tempo era questão da fé. Por exemplo, Naamã. Você lembra do Naamã? Naamã foi curado de quê? Lepra. De lepra, né? O Naamã, ele era da onde? Esse Naamã? Ele, se eu não me engano, cadê os alunos de Panorama? Síria, né? Síria. Acho que ele é da Síria. Ele era um comandante, um soldado. General assírio. General da Síria. Síria. Aí você lembra que ele estava lá, né? E ele tinha essa doença, que era a lepra. A lepra era uma das doenças mais terríveis do mundo bíblico, né? O que é a lepra hoje? Como é o nome da doença hoje? Hanseníase. É hanseníase. Mas você sabe que Deus já tinha dito como era para tratar a lepra, né? É a mesma coisa é a mesma coisa do coronavírus. Distanciamento social ou isolamento social, né? Então, era para isolar o camarada, né? Mas esse Naamã tinha essa lepra. Aí você lembra que, deixa eu ver como foi a história, ele estava lá na casa dele, na Síria, né? E tinha uma menina, uma empregada, que era de Israel, e ela estava para lá da Síria, no duro foi levada lá junto, né? E essa menina falou para a patroa dela, né? Disse, olha, quem dera que o meu senhor, o meu patrão, fosse lá em Israel, porque na minha terra, porque lá em Israel tem um profeta que ele ia curar essa lepra dele, né? Que era o Eliseu, né? E aí a esposa falou para o Naamã, olha, a meninazinha aqui falou que lá em Israel tem um cara que pode te curar, um tal de Eliseu, e por que tu não vai lá? E ele acabou indo, né? Mas você lembra que quando ele foi chegando lá, né? Ele mandou presente para Eliseu e tudo mais, ele é para Eliseu ir lá, né? O Eliseu disse, olha, não quero nada desse camarada, faz o seguinte, diz para ele ir lá no Rio Jordão e mergulhar 7 vezes lá. Ele vai ser curado. Ele mandou né? um recado, né? E nem foi lá, né? E quando Naamã ouviu isso, ele ficou com muito raiva, né? Ele disse, lá na minha cidade tem rios mais limpos e bonitos que esse Rio Jordão sujo aqui, né? E o soldado foi que convenceu ele, né? Disse, olha, se ele tivesse mandado fazer uma coisa difícil, tu não ia fazer? Então por que tu não faz? Tá aí o rio, vai lá, né? E você vê que ele não estava com fé, não. Ele foi até lá, né? Mergulhou 1, mergulhou 2, mergulhou 3, e só depois que ele foi curado. Então ele não tinha fé, mas ele foi curado. Né? O paralítico de Betesda, que Jesus falou, né? Quer ser curado? Ele disse, até que eu quero, mas não tem gente para me jogar lá dentro da piscina, né? E outros, como aquele do templo, né? Que esperava só uma esmola. Então, nem sempre a questão da fé, né? Houve ocasiões em que Paulo teve fé, mas não foi
curado ou curou alguém, né? Aí tem as referências de Gálatas aqui, tá? E aí, fazendo um resumo aqui do nosso estudo dessa aula e da outra, houve 3 períodos de milagres, nós estudamos na outra aula, né? Época de Moisés e Josué, época de Elias e Eliseu e a época de Jesus e os apóstolos. Foram esses 3 tempos que houve realmente uma explosão de milagres, né? Deus usou esses milagres para confirmar o ministério dos que estavam escrevendo as Escrituras. E na aula de hoje, Deus é capaz de fazer curas hoje, mas Ele faz de uma maneira diferente e por razões diferentes. É o que nós cremos em relação a curas, a essas curas, né? Hoje. Então, devemos orar sim para Deus curar os doentes, né? Seguir a epístola de Tiago. Eu nem falei isso, mas você sabe que a epístola de Tiago provavelmente foi a primeira epístola do Novo Testamento. Na verdade, provavelmente foi o primeiro livro a ser escrito no Novo Testamento, né? Então, veja que estava bem próximo de Atos ali, né? Então, por que ele deu esse conselho? Por que ele não deu o conselho de Atos, né? Então, é mais uma prova da questão de que esses dons, né, quem tinha esses dons, eles foram cessando e ficaram restritos ali à era apostólica, tá? Então, essa é a maneira que nós temos em relação a esse assunto. Oi, pode falar, irmão. Hoje acontece como aconteceu comigo e com o Willer. Sim. Deus curou através dos médicos, comigo da cirurgia, do Willer com os medicamentos. Deus curou porque Ele quis, né? Foi a vontade dele. Vontade dele. Quem orou foi o curandeiro pastor Bernardo? Não. Não, eu sei que eu soube que os irmãos iam para lá, para frente do hospital orar. Exatamente. Então, quem curou foi Deus, pela vontade dele. Então, essa é a maneira que nós cremos para a nossa época, dispensação da igreja, né? Você não precisa ir atrás de curandeiro, de curas, né? Até porque Jesus já falou, essas coisas não produzem fé, não produzem fé. Quem vive à base de curas milagrosas, à base de milagres por aí, esses aí é rapidinho, sabe que tem uma fé muito, muito danificada, muito fraca, né? Na outra dispensação, quando sair a época da igreja e entrar outra época, e o anticristo com a sua turma entrar em cena, eles vão fazer milagres, eles vão fazer curas, é só ler o livro de Apocalipse, e muitos vão ser enganados, tá? Outra coisa que eu quero falar em relação a isso, o fato do milagre acontecer, se acontecer de verdade, e pode acontecer, o fato de alguém ser curado milagrosamente, se acontecer e pode acontecer, não quer dizer que aquilo pode ter vindo de Deus. Você sabe disso, né? Alguém me fez a pergunta, será que Satanás pode curar milagrosamente? Vou deixar essa pergunta para vocês aí, né? Porque você lembra que o teste lá no Antigo Testamento do falso profeta, você lembra disso que nós estudamos? Não era se aquilo acontecia ou não acontecia. Deus disse, pode acontecer, mas o teste não é esse. A questão é, isso vai fazer desviar o coração de mim? Esse era o teste. Porque aconteceu, porque... e tudo mais. Olha, isso não deve ser o fator de que é de Deus ou não, tá? Eu lembro de uma situação, pastor Bill falou isso, tinha alguém que estava doente e fizeram uma campanha de... Agora, os que conheciam o seu Bill, você sabe, né? Como era o jeitão dele, né? E fizeram a campanha de oração por essa pessoa e tudo mais, e a pessoa ia morrer, e era uma doença, e foi oração para cá, oração para lá, oração para cá, né? E a pessoa foi curada. Tá. Aí a gente estava na aula lá,
E alguém começou a falar isso para o seu Bill. Olha, seu Bill, porque foi curado, porque a gente fez vigília, porque a gente fez isso e aquilo. Aí o seu Bill olhou para ele e disse assim: me diga o estado espiritual dessa pessoa que foi curada hoje, agora, nesse minuto. Onde ela está? E o homem coçou a cabeça e disse: não quer saber nada de Deus. Ele disse: que adiantou? Enfim, lembrei disso agora, né? Mas é isso, meus queridos. Espero que tenham gostado. A gente vai, a partir de próximo domingo, estudar um outro assunto importante, acho que é sobre sofrimento, muito pertinente, porque há sofrimento hoje, né? Por que a gente sofre, né? E a gente vai sair um pouco aqui desses assuntos. Mas eu espero que tenham gostado, tá? Meu conselho, assista o vídeo. Eu vivo assistindo as minhas aulas. Sou meio... Eu ponho aqui no fone e fico ouvindo as aulas. Isso vai ajudando. Então, faça isso, tá? Eu tenho mandado para vocês as aulas, os vídeos. Então, você põe lá, fica ouvindo e a gente pode ir aprendendo uns com os outros, tá bom?